Bom, meu nome é Paloma Chapla, eu faço doutorado em História na Indiana University, na cidade de Bloomington, nos Estados Unidos. Também sou formada em História na URGS, fiz meu mestrado em História Cultural na Unicamp, e eu estudo histórias de mulheres acusadas de homicídio no Rio Grande do Sul da primeira metade do século XX. Bom, a convite da Anitta e do Cadu, eu vim aqui hoje para pensar um pouco como nós, historiadores, né, que dependemos tanto dos arquivos e daquilo que a gente chama de fontes primárias, né, podemos narrar não aquelas vidas sobre as quais a gente encontra muitos documentos, né, ou seja, que deixaram cartas, fotografias, testamentos, matérias em jornal, enfim, mas aquelas vidas que só chegam até nós como fragmentos de discurso, né, e sobre as quais a gente não tem nada mais do que pequenos vislumbres, e vislumbres que no geral só nos falam das violências que esses corpos sofreram, né? Então são essas vidas que a gente encontra, por exemplo, nos arquivos judiciais, nos arquivos de instituições manicomiais, nos arquivos de reformatórios de menores de idade, nos arquivos da escravidão. E a minha ideia é discutir algumas possibilidades que vêm sendo trazidas por autoras do feminismo negro, e principalmente pela Sairia Hartman, que é uma autora estadunidense, né, da literatura comparada e da história cultural, que traz o método da fabulação crítica, que é um método muito interessante para narrar essas vidas. E bom, a minha ideia é discutir um pouco os desafios que eu encontrei durante o meu mestrado em narrar eticamente a história de uma mulher chamada Francelina, que foi uma mulher de cor, camponesa, mãe de vários filhos, que em 1940, no interior do Rio Grande do Sul, mata o marido com uma mão de pilão depois de ele tentar estuprar a filha deles de 16 anos, chamada Doralina. Na verdade, as duas teriam matado ele juntas, né? E esse assassinato teria sido a conclusão de uma longa história permeada por vários episódios de violência. Inclusive, a Francelina fala que anos antes o marido já tinha estuprado uma outra filha, que acabou engravidando e que morreu depois de ser espancada por ele. Enfim, acho que a recusa, né, da Francelina em aceitar a violência do marido gerou um processo criminal contra ela. Em algum momento, esse processo criminal vem a fazer parte do acervo de um arquivo público em Porto Alegre, até que eu encontro esse documento, na verdade totalmente por acaso. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que muitas dessas mulheres cometeram, né, homicídios justamente numa tentativa de se libertarem da violência. Mas para muitas dessas mulheres, e principalmente mulheres negras, mestiças, indígenas, pobres, né, o sistema judicial não assegurou que essas mulheres tivessem, enfim, uma vida livre da violência, né? Mas pelo contrário, o sistema judicial criou novas formas de violência. Então, quando a gente olha o caso da Francelina, a gente vê duas mulheres que relatam episódios constantes, né, de agressões físicas, psicológicas, sexuais, né, em seus depoimentos. E a gente vê, ao mesmo tempo, um sistema judicial que fica toda hora questionando a fala dessas mulheres, né, mesmo elas sendo apoiadas pelas testemunhas. E a gente vê delegados, juízes, né, que durante os interrogatórios ficam perguntando para Doralina se ela já tinha andado com outros homens ou quantos namorados ela já tinha tido. Inclusive tem um juiz que pede que ela seja submetida a um exame de defloramento para que se verifique se ela era ou não virgem. E a gente vê ao mesmo tempo como a Doralina vai sendo construída como uma jovem promíscua, pervertida, enquanto a Francelina vai sendo construída como essa delinquente
cruel, perigosa, degenerada. A Francelina acaba até sendo considerada por um juiz como uma criminosa nata, porque segundo ele ela teria os traços fisionômicos que supostamente comprovariam uma inclinação criminosa atávica, né? Segundo a teoria criminal do italiano Cesare Lombroso, que é um dos pais, né, da criminologia moderna e que não à toa foi um dos maiores nomes do racismo científico, né? Então, tudo isso para dizer que a violência jurídica acompanha essas mulheres ao longo do processo criminal todo, né? E no final as duas acabam sendo condenadas. E bom, uma das questões que mais tem me acompanhado durante esse processo, né, e desde que eu decidi estudar histórias de mulheres como a Francelina, foi como a gente pode narrar essas violências, né, sem ignorar a violência historicamente infligida às mulheres de cor, mas também não reduzir essas vidas a essa violência. E para que isso seja possível, a gente precisa de metodologias que tanto levem em conta essas violências, quanto iluminem a grandeza da vida dessas mulheres, né? Mesmo quando não existem registros sobre isso, né? E por que não existem registros sobre isso, né? Porque a escravidão dificultou o acesso à alfabetização das mulheres negras, né? Impediu elas de possuírem bens, de terem seus vínculos conjugais reconhecidos por lei. Então a escravidão acabou impossibilitando que elas deixassem cartas, diários, escrituras, testamentos, certidões de casamento, enfim, documentos escritos em geral, né? E a escravidão então fez com que essas vidas chegassem até nós somente através do olhar daqueles que as escravizaram. E o pós-abolição não necessariamente muda o modo como essas mulheres são representadas nos arquivos, porque elas continuam sendo registradas principalmente pelas lentes daqueles que buscaram de alguma forma ou criminalizar ou controlar, né, essas vidas. Então, na maioria das vezes a gente não encontra, né, as vozes que a gente gostaria, né, mas o que a gente encontra são vislumbres dessas mulheres e vislumbres que exibem elas quase sempre como corpos espancados, objetificados, sexualizados, executados, né? Às vezes a gente nem sequer encontra o nome dessas mulheres, né? A gente encontra só denominações genéricas como a negra, a escrava, a criminosa. Então, enfim, os arquivos não nos dizem o que essas mulheres pensavam, como elas amaram, de onde elas vieram, né? Eles, na verdade, mostram essas mulheres sem tudo que elas tinham de humano, né, e de significativo na vida delas. Então, é muito provável que aqueles que desejam fazer uma história das mulheres negras, assim como também das mulheres indígenas ou pobres, enfim, eventualmente se deparem com o dilema de como escrever histórias de vidas sobre as quais a gente tem tão pouco material sobre, né? E um material tão distorcido e tão deturpado. E logo quando eu comecei a minha pesquisa de mestrado, a única forma de viabilizar o projeto parecia ser justamente tentar encontrar mais fontes sobre a Francelina ou até da Francelina, porque todos aqueles papéis procedimentais, né, escritos por figuras masculinas, brancas, que traduziram a voz da Francelina para aquela linguagem fria do sistema judicial, né, pareciam ser totalmente insuficientes para narrar a história dela e colocavam um limite, né, do quanto eu podia saber sobre essa história. Então, o que essas fontes nos permitem saber é que a Francelina foi condenada, presa e liberada depois de passar 4 anos, onde hoje é o presídio Madre Pelletier, né, em Porto Alegre. Mas eu fico me perguntando, assim, o que ela fez quando ela foi liberada, né? Eu fico tentando imaginar. Será que ela saiu correndo do Madre Pelletier e pulou no primeiro trem que ia para a cidade dela? Será que chegando lá ela ia reencontrar uma amiga dela que ela cita nos depoimentos e que foi quem ajudou ela a limpar e a enterrar, né, o corpo da primeira filha que foi
estuprada e morta, né, no passado. E será que foi essa amiga que criou os filhos da Francelina enquanto ela estava presa? Ou será que ela ia descobrir que, na verdade, eles foram entregues para o orfanato, né? A Francelina tinha 8 filhos, inclusive um bebê de colo. E nem o destino da Doralina a gente tem como saber, porque ela foi condenada ao reformatório de menores de idade, né, por tempo indeterminado. Então a gente não sabe quando a Doralina foi liberada e nem se ela foi liberada, né? Então os arquivos eles não deixam outra opção senão aceitar que nenhuma dessas perguntas pode ser respondida e que talvez nenhum outro documento sobre elas pode ser encontrado, né? Aliás, nem os jornais parecem ter noticiado o caso. Então, em função de não ter como achar outros documentos sobre a Francelina ou escritos por ela, eu acabei mudando um pouco o rumo, né, da minha pesquisa e indo em busca de outros processos criminais de mulheres acusadas de homicídio no Rio Grande do Sul da primeira metade do século XX. E quanto mais eu descobria outros casos, mais eu percebia que tinha uma diferença gritante entre as formas como o sistema judicial julgava as mulheres brancas e a forma como o sistema judicial julgava as mulheres negras e de cor, né? Então eu quis entender um pouquinho as condições de possibilidade dessa diferença e resolvi analisar a obra de criminologistas, juristas, médicos, agentes penitenciários do final do século XIX e início do XX. E essas obras interpretavam mulheres pobres e de cor como materializações da degeneração, da criminalidade, da sensualidade e ao mesmo tempo interpretavam mulheres brancas, né, e burguesas como dessexualizadas, como biologicamente predestinadas, né, à domesticidade, ao casamento, à maternidade. Então, no final, né, eu acabei mudando um pouco o objetivo do trabalho para demonstrar a violência de um sistema judicial profundamente ligado a esse projeto incompleto, né, de liberdade e a precariedade da vida das mulheres de cor após a emancipação. E ao focar na violência do sistema judicial, uma coisa que ficou muito clara para mim durante a escrita é que se os historiadores se tornaram tão bons em falar sobre a violência, né, justamente porque eu acho que existe dentro de nós um objetivo liberatório, né, de desnaturalizar a violência para que ela não seja repetida no presente. Às vezes pode ser que a violência se torne algo saturado nas nossas narrativas. E ao longo da pesquisa eu fui tentando escapar um pouco disso, então eu fui tentando encontrar, por exemplo, ao longo dos depoimentos da Francelina, né, as redes de apoio e de amizade que ela pode ter constituído com as amigas e com as mulheres da família, né, ou buscando imaginar os momentos de calmaria e de silêncio que ela pode ter tido, né, durante a rotina, enquanto, sei lá, ela lavava roupa no rio, ou quando ela cuidava dos animais, que são coisas que ela cita ao longo dos depoimentos, ou enfim, tentando identificar o desejo dela de construir uma vida significativa, né, para ela e para os filhos. Mas ao longo do processo de escrita, eu ficava me perguntando, será que as fontes me permitem de fato saber disso? Onde que termina uma análise histórica, né, e começa uma ficção? Será que eu tô supondo coisas que na verdade os documentos não dizem? E o que ficou claro para mim é que diante dessa necessidade de seguir os protocolos acadêmicos, né, e de comprar, né, essa ideia de que o historiador é aquele que deve compor um relato objetivo, pode ser que a gente acabe reproduzindo a gramática dos arquivos, né? E o que é reproduzir a gramática dos arquivos? É quando o historiador acaba retratando as mulheres negras como se elas só tivessem sido corpos
violentados, objetificados, descartáveis, hipersexualizados. É quando a gente transforma essas existências em um relato de como essas mulheres só sofreram e sucumbiram à violência da colonialidade, do sexismo, do racismo, enfim. É também quando a gente reduz elas a números, tabelas, fragmentos de discurso. Ou quando a gente opta também por narrar essas vidas por meio dessas descrições factuais que contam as histórias delas rápido demais, né? E o que autoras como a Sairia Hartman nos oferecem são justamente metodologias que nos possibilitam não mais reproduzir a violência dos arquivos. E isso ela faz em um livro que ela publicou recentemente, chamado Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, onde ela aplica o método da fabulação crítica, que é um exercício especulativo que vai imaginar episódios da vida cotidiana de mulheres que viveram na Nova York do início do século XX. Então, são mulheres que, por exemplo, engravidaram fora do casamento, que criaram seus filhos sozinhas, que tiveram múltiplos parceiros, né, múltiplos romances, que trabalhavam como mulheres, como empregadas domésticas, que moravam com seus amigos e amigas, que cantavam, que performavam shows, né? Muitas dessas mulheres chegaram aos arquivos por estruturas que eram destinadas a disciplinar e a normatizar essas vidas no pós-abolição, né? Então, em função disso, os arquivos acabam retratando elas como mães reprováveis, como mulheres criminosas, como mulheres promíscuas. E a Hartman se recusa a reproduzir a violência, né, do arquivo e lê essas mulheres como verdadeiras anarquistas, já que para ela essas mulheres provocaram o que ela chama de uma revolução da vida íntima, porque afinal de contas elas não só recusaram, né, ideais de gênero, como também reinventaram novos modos de existência, reinventaram o que se entendia por maternidade, por casamento, por prazer, por sexo, por amizade. E o que a Hartman diz que as tantas e nem sempre bem-sucedidas dessas ideias dessas mulheres sobre quem elas podiam ser, o desejo delas de mudança, as suas formas de rebelião cotidianas, enfim, já são suficientes para que a gente veja elas como pensadoras radicais. Então, para Hartman, a gente poderia incluir essas mulheres facilmente à nossa lista de figuras femininas anarquistas, pelo uso delas da experimentação como prática de liberdade, né? E pelo fato de elas terem imaginado incansavelmente outras formas de viver, né? E nunca terem desistido de nunca terem desistido de compor vidas bonitas, né, de buscar futuros liberatórios, de pensar como o mundo podia ser diferente. Então, o método, né, da fabulação crítica da Hartman é uma tentativa de criar formas mais éticas, não necessariamente precisas, de retratar essas existências. E uma coisa que é importante de dizer é que, apesar de a Hartman borrar as fronteiras entre fato e imaginação, entre realidade e imaginação, né, isso não torna o trabalho dela um romance ou um texto completamente ficcional, já que, como a gente percebe, né, principalmente nas notas de rodapé, a Hartman tá dialogando toda hora com a historiografia, tá analisando fontes primárias como diários, processos criminais, teses médicas, fotografias da cidade, relatórios de assistentes sociais, enfim. Então, é um trabalho que exigiu uma extensa pesquisa de arquivo, é um trabalho historiográfico, mas é um trabalho que ultrapassa os limites, né, de uma história convencional e que mobiliza a imaginação e outras formas narrativas para acessar um pouco mais da vida das mulheres negras. Então, a Hartman nos leva a questionar essa necessidade, né,
de precisão dos fatos, essa necessidade de objetividade da narrativa histórica, e nos convida a incorporar a imaginação às nossas narrativas históricas. E o que a gente precisa levar em consideração é que se a imaginação, no geral, é vista como um distanciamento, né, da realidade, isso não é o caso aqui, porque o modo como essas mulheres estão representadas no arquivo já é um distanciamento da realidade. Então, imaginar os esforços delas de viver uma vida livre, de construir uma vida bonita, de desejar um futuro melhor para elas e para os seus filhos, na verdade, se aproximar da realidade, porque pintar um retrato, pelo menos mais complexo da história delas, né? E eu acho que quando a Hartman faz isso, ela se junta a uma tradição intelectual feminista, negra, né, que não só é interdisciplinar, como também é indisciplinada, na medida em que ela recusa, né, a reproduzir formas insuficientes de escrever a história das mulheres negras e propõe esse método que é um desafio à natureza da história, né, e é também um projeto ético, né. E eu acho interessante o que uma outra autora feminista negra fala, que é a Cristina Sharp, que para a gente produzir um trabalho acadêmico legível, muitas vezes a gente é levado a aderir a certos métodos de pesquisa, a certos estilos narrativos que são extremamente destrutivas para a ontologia das pessoas negras. E aí ela diz que se a gente foi disciplinado para isso, então a gente precisa se tornar indisciplinado, né? E o que isso significa? Significa que a gente precisa de novos métodos de pesquisa, novos métodos de ensino, novas formas de entrar e de sair dos arquivos. E a gente precisa também desafiar esses protocolos da escrita acadêmica, né? Precisa desafiar as formas de produção do conhecimento do passado. E é isso que a Hartman faz, né? Quando ela mostra pra gente que por mais fragmentadas e por mais distorcidas que sejam as nossas fontes, é sempre possível dar conta disso, que muitas vezes está ausente nos arquivos e até mesmo nas nossas narrativas históricas, que é a vida das mulheres negras, né? A vida das mulheres de cor, que muitas vezes só aparece quando é associada à morte ou à violência. Então, o que essas autoras sugerem, né, é que se tornar indisciplinado talvez seja a única forma de eticamente contar as histórias das mulheres negras, né? Então, para terminar, eu espero que essa discussão tenha contribuído para a gente pensar como que a forma com que a gente escolhe narrar essas vidas é um meio de reparação da colonialidade, né? E como nesse sentido a história tem um potencial libertador e até mesmo regenerativo mesmo, na medida em que ela pode servir para curar essas feridas coloniais ainda não cicatrizadas. E caso você queira se aprofundar, né, nessa discussão, eu vou deixar algumas recomendações de leitura aqui embaixo. E, por favor, não deixem de se inscrever no canal.